Voltei. Pastor Maurício está de férias por 2 semanas, por isso que vocês vão me ouvir dobrado. Nós estamos estudando nessa segunda parte do nosso culto sobre as coisas que vão acontecer no planeta Terra no futuro, né? É interessante como o ser humano, ele deseja muito saber o futuro, né? Então, quando eu era descrente, eu ia lá para o horóscopo, achando que o cara ia saber, né, do meu dia e assim por diante. Então, o ser humano ele tem esse anseio, né, de saber o que vai acontecer no futuro. Por quê? Porque nós somos criados para viver eternamente, essa é a verdade, não é? E Deus colocou isso em nós. E você tem até livros, né? O famoso Nostradamus e as suas previsões, não é? Nenhuma delas é objetiva, mas a palavra de Deus, ela declara de maneira bem compreensível o que vai acontecer com o planeta Terra no futuro. E a gente tem estudado isso. Algumas partes são difíceis de ouvir. A pessoa que não conhece Deus vai acusá-lo de ser vingativo por causa da parte negativa, por causa do tratamento que Deus vai precisar dar para as pessoas que não o adoram, para as pessoas que estão rejeitando a salvação de graça através de Jesus. E tem a parte boa, né, do que Deus vai fazer no planeta Terra e para as pessoas que o adorem. Então, nós estamos estudando sobre as nações e Israel. Por algum motivo, deve estar travado aqui, né, continuando esse estudo. Mas é interessante que esse estudo também, há uma divergência em relação a alguns acontecimentos, até entre os religiosos e até entre os evangélicos, ok? E o motivo dessas divergências tem a ver com a questão da interpretação, né? Então, vou voltar ao tema, ok? A interpretação histórico-gramatical literal das Escrituras, ela deve ser aplicada em toda a Bíblia, inclusive em todas as promessas feitas na Bíblia, que tem a ver com o dia do Senhor. E nós estamos falando especificamente desse período chamado Grande Tribulação. Então, a Grande Tribulação é um período muito difícil no planeta Terra. A Grande Tribulação é um período de sofrimento que vai acontecer em todo o planeta Terra. Nós já estudamos que, nesse período, os salvos, isso é, quem tem a interpretação gramatical, literal e histórica, acredita que os salvos, a igreja, não estará no planeta Terra nesse período. Existe um grupo que acredita que vai estar, ok? Mas quem interpreta a Bíblia de forma histórica, gramatical e literal, conclui que a igreja não vai passar por esse período. E, de novo, eu quero relembrar esses 2 textos bíblicos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, Jesus é o escritor, é o originador, quem escreveu foi João, mas é Jesus que está conversando aqui com João, e uma promessa feita para a igreja naquele contexto: te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, esse texto afirma categoricamente que haverá um período no planeta Terra chamada de grande tribulação e grande sofrimento. Então, isso é patente, vai acontecer, ok? E tem a promessa de Deus proteger a igreja em relação a isso, conforme a interpretação literal, ok? E também está nas Escrituras uma promessa
de que Jesus vai voltar fisicamente, vai reinar fisicamente no planeta Terra por 1000 anos. Alguns entendem que esse 1000 anos é uma simbologia, é um longo período. Outros entendem que é 1000 anos literal, mas vai reinar, ok? E isso vai acontecer, e que depois desse período, e aí está a literalidade também, porque é um reino literal aqui no planeta Terra, tá bom? E depois desse reino, Satanás vai conseguir reunir as nações, é lógico que está falando de um grupo de nações, que vai fazer ou vai guerrear contra Jesus, ok? Então, se existem nações e que ainda podem ser seduzidas, significa que esse reino implica em crer que esse reino é um reino literal, conforme essa interpretação. Nós estudamos sobre esse período, então é um período conhecido como sofrimento agudo, o sofrimento intenso. Esse dia é chamado de o dia do Senhor, por quê? É quando Deus vai lidar com as injustiças e vai lidar com as pessoas que o estão rejeitando como Deus, como Senhor e como Salvador. Né? Então, parece que Deus, cuidado, alguns dizem, né? Deus está dormindo, Deus está vendo tanta injustiça e aparentemente não está fazendo nada, ok? Então, a Bíblia diz que Deus vai tratar com essas pessoas que estão cometendo essas injustiças, inclusive as pessoas que o rejeitam, que não o adoram como deve ser adorado. E esse dia é chamado de o Dia do Senhor. É um dia que vem sobre as nações, então é preciso existir nações e essas nações receber o tratamento justo e adequado, ok? Também a gente viu que essa expressão é Deus punindo todos os arrogantes da terra. Já vimos os textos bíblicos, não dá para apresentar novamente, tá bom? E algo difícil até de ouvir, não é? Esse dia é o derramar da indignação de Deus, na qual serão eliminados todos os descrentes da terra. Aí as pessoas dizem, que Deus vingativo, não é? Mas não é, é um Deus justo. Costumo dizer que nós temos esse senso de justiça dentro de nós também. O nosso é imperfeito. Quando alguém faz alguma coisa contra nós, ou contra quem nós amamos, né, nós ficamos muito irados e queremos punição. Mas quando é Deus que vai fazer isso, parece que as pessoas agora acusam Deus de ser injusto. Ok. No estudo de hoje, eu quero enfatizar a harmonia que há entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Isso é muito importante. Ok? No que se refere aos rituais de culto judaico, o Novo Testamento deixa bem claro que o que era praticado no Antigo Testamento era algo exclusivo para a religião ou para a adoração judaica. E o Novo Testamento diz que tudo aquilo era uma sombra, era um anúncio do sacrifício em nosso favor, por isso que nós não repetimos. Por isso que a gente não sacrifica cordeiro, por isso que eu não estou aqui vestido com aquela túnica de sumo sacerdote. Por quê? Porque aquilo é uma simbologia, e a própria Bíblia diz que é simbologia, né, das coisas que eram para aquele contexto. Agora, existem verdades e promessas que estão no Antigo Testamento que se aplicam ao Novo Testamento. E se aplica à igreja, inclusive. Tá bom? Então, é muito importante nós entendermos isso. Então, existe essa harmonia, principalmente na questão das profecias. Por exemplo, Isaías, capítulo 13, diz que esse período que vai acontecer no planeta Terra, para quem está caindo hoje, chegando aqui, então é um período
que literalmente, quem interpreta a Bíblia literalmente, é um período de 7 anos, em que a terra vai ser convulsionada, ok? E depois desses 7 anos, Jesus volta para cumprir o seu reino e colocar as coisas em ordem. Mas nesse período é o derramar da indignação de Deus, na qual serão eliminados todos os descrentes da terra. Agora, nós estamos indo para Isaías, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E diz assim: Ui vai, pois perto está o dia do Senhor, vem o Todo-Poderoso como assolação. Então está enfatizando aquele período de aplicação da justiça de Deus, ok? Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Isso é, eliminar todo tipo de injustiça e pessoas que vão promover todas essas injustiças. Então, o dia do Senhor é o dia em que Deus vai tratar com pecadores que não se arrependem, que não estão arrependidos. É uma justiça da parte de Deus. Agora, eu vou ler alguns acontecimentos descritos em Apocalipse. Então, Apocalipse, Novo Testamento, escrito no ano 100 depois de Cristo. 700 anos depois desse que nós lemos de Isaías, falando sobre algo que vai acontecer no futuro, que ainda não aconteceu. Veja esse texto de Apocalipse que está aí. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Então, temos uma simbologia, um cavalo. Naquele contexto, o cavalo é usado na guerra, percorrendo todo o planeta Terra. Isso aqui é uma simbologia, ok? O que é que vai acontecer literalmente, segundo esse texto? Ele chama a morte, então ele vem para provocar morte. De que forma? Pela espada, também pela fome, mortandade. Então, alguns acreditam que vai acontecer uma guerra promovida por Deus. E você sabe, quando acontece a guerra, o que acontece? Morte. E começa a ter fome no mundo. Mas inclui aqui, inclusive, feras da terra. Agora, gente, a quarta parte da terra, hoje a terra é habitada por 8 bilhões de habitantes, mais ou menos isso. 2 bilhões. Isaías diz, vai ser um dia cruel, dia com ira, dia com ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Faz sentido? O que Isaías fala com esse texto de Apocalipse capítulo 6? Apocalipse capítulo 6 está dizendo como vai ser. Você vê a harmonia nisso? Veja esse texto de Apocalipse capítulo 8, ainda citando Isaías. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Então, saraiva e fogo. Lembra que eu citei para vocês algumas pragas que aconteceram no Egito, naquela região? Agora, né, no planeta. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores. Eu fico imaginando, né,
os defensores agora da natureza ouvindo isso, que vão falar de Deus. Não é? Eu acho que a gente tem que preservar a natureza, não estou nada contra isso. Tá bom, gente? Mas está aqui. Também de toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida. Vai ter fome mesmo, não é? Vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou um absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Você vê a harmonia? Quando eu estava estudando no seminário sobre hermenêutica, interpretação das Escrituras, uma das regras da hermenêutica é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, temos Isaías, temos outros textos de Ezequias, lá do Antigo Testamento. Aí vem o Novo Testamento e apenas traz mais luz, traz mais informações sobre aquela situação. Agora, irmãos, visitantes e tudo mais, quando a gente ouve isso, é muito importante que a gente entenda o quanto o pecado ofende a Deus. Em qualquer país, tem país que leva a sua própria lei a sério e tem país que não leva tanto a sério assim. Mas todos os países têm as suas leis, né? E as leis determinam a punição. E a punição, ela é referente à gravidade, né, do que a pessoa cometeu. Então, se eu assassino várias pessoas, então, lógico que eu vou ficar muito mais tempo detido na prisão, por exemplo. Por quê? Porque foi algo muito grave. Então, imagine vocês quão grave é ofender o maior ser do universo. Tenta imaginar isso. Então, imagine uma pessoa que você ama muito e uma pessoa vem e acaba com a vida dessa pessoa que você ama muito. Que tipo de punição essa pessoa merece pela injustiça real que ela cometeu? Então, é muito importante que a gente entenda isso. As pessoas que estão rejeitando Deus, acusam Deus, né, de ser um Deus sanguinário, porque eles não têm esse conceito da gravidade que é o pecado. Por outro lado, tudo isso que nós estamos lendo aqui é uma maneira de demonstrar como será o inferno. É muito importante que nós entendamos, para que a nossa gratidão, né, seja cada vez mais intensa em relação ao nosso Deus, do que Deus está nos livrando, ou do que Deus nos livrou, pela graça, através do sacrifício de Jesus. Eu hoje, e cada um de vocês hoje, ainda merecem o inferno, porque somos pecadores. Nós estamos, cuidado que eu estou dizendo, tão habituados com o pecado é tão comum, que a gente quase não acha mais a gravidade. E esses textos revelam o quanto isso é grave, ofender a Deus. E quão sério é a rejeição de aceitar a oferta gratuita que Deus está fazendo hoje para todo mundo. Crê no Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo. Confia na morte de Jesus lá na cruz, como sendo o preço pago pelos pecados, pela sua ofensa. E ao receber esse presente, nós estamos livres da punição eterna, que é o inferno
e esse inferno ele é demonstrado através de todas essas coisas que irão acontecer no planeta Terra para a vida das pessoas que naquela circunstância rejeitaram Jesus até aquele momento. E para essas pessoas, depois disso, ainda tem o inferno. Mas eu quero enfatizar, irmãos, a gratidão que nós devemos ter por Deus. Entende? Então, o que nós temos aqui, né, é um tipo de inferno, só que para sempre. Apocalipse, capítulo 8, ele descreve Sofonias, que eu li a semana passada, mas eu peguei alguns textos aqui. Sofonias está embaixo, olha a harmonia, entende? Por isso que eu acredito que a interpretação histórica, gramatical e literal faz mais sentido. Houve saraiva e fogo de mistura com sangue, queimada a terça parte da terra, das árvores e de toda a erva verde. O mar, terça parte se tornou sangue, morreu terça parte da criação, e os rios. Agora veja Sofonias lá embaixo. O dia do Senhor é amargo. Versículo 11, né? Diz que muitos homens morreram por causa dessas águas porque se tornaram amargas, isso é, venenosas. O dia do Senhor é amargo, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de desolação, escuridade, negrume, dia de angústia, pelo fogo do seu exército. Olha como começa Apocalipse. Haverá saraiva e fogo de mistura. Sofonias diz que vai ter isso, né? Entende? Lá no versículo 18, a terra será consumida. E Apocalipse mostra como. Vai cair maldição na água salgada, na água doce e na parte seca da terra. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Faz sentido a questão da literalidade. Né? Haverá destruição total, fará destruição total e repentina em todos os moradores da terra. Veja a harmonia. Qual é a outra maneira de interpretar isso? Eu faço a pergunta para a gente ficar refletindo. Isso ainda não aconteceu no planeta Terra. Como eu disse, né? Nem as guerras fizeram isso. Isso aqui é muito importante. No Antigo Testamento, quando fala sobre o dia do Senhor, e também no Novo Testamento, em alguns textos, inclui aquela parte positiva, vamos dizer assim, a parte agradável, que é o reino de Cristo aqui no planeta Terra. E nós sabemos, nós vamos estudar o reino milenar de maneira mais detalhada para frente, mas o reino de Cristo, ele é resumido num reino de justiça e prosperidade. Justiça em todos os aspectos. Justiça social, né? Não haverá essa diferença, né? Entre as pessoas, todas elas vão ter tudo o que precisam, né? E justiça no sentido também de o pecado ser tratado instantaneamente, então não vai ter espaço, né? Para as pessoas pecarem e não serem punidas, e quando está sendo punido, o pecado ou a injustiça, ela é freada, né? E isso resume esse período. Então, o dia do Senhor não se refere apenas à grande tribulação, é que começa ali. Começa com Deus julgando as pessoas que o rejeitaram e depois inclui esse reino milenar. Zacarias fala que nesse período vai acontecer algo que tem a ver com o povo de Israel. Por quê? Não se esqueçam que o povo de Israel, como nação, foi que gritou: crucifica-o. Vocês lembram a história? Então, Israel rejeitou o Messias como nação. Então,
Por isso que Israel vai fazer parte desse período. E Zacarias mostra que Jerusalém vai ser sitiada pelos exércitos das nações. Não é um exército de uma nação, não é o exército de 2 ou 3 nações que se juntam contra Israel, mas de várias. Zacarias, mais ou menos 600 anos, 550 anos antes de Cristo. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, o que fundou a terra, o que formou o espírito do homem dentro dele. Olha como Deus se apresenta. Por isso que ele deve ser adorado, como a gente falou na primeira parte do culto. Esse é o nosso Deus. Ele que nos formou, ele que criou todas as coisas do universo, e ele que criou o homem e soprou nele energia, o espírito. Né? Ele tem direito, só pelo fato de ser Deus. Ei que farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá. Para todo mundo perceber isso. Então, todos os povos, não é um povinho, não é 3 ou 4. Durante o sítio contra Jerusalém. Então, Zacarias está falando algo muito claro. Jerusalém foi sitiado algumas vezes? Foi, sim. A última vez foi pelo general Tito, no ano 70 depois de Cristo. Mas Apocalipse foi escrito depois do ano 70, que nós vamos mostrar isso. Isso é muito importante a gente entender. Então, de novo, aquilo que aconteceu em Jerusalém no ano 70 é uma amostra. Diz assim: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Aqui vai acontecer algo diferente. Eles vão sitiar Jerusalém, sim. Só que eles não vão vencer. Jerusalém é que vai se tornar uma grande pedra pesada contra todos os povos. Apocalipse, capítulo 16. Está lá. Ano 100 foi escrito, falando de algo no futuro. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Eu sei que tem coisas difíceis, mas veja bem, Deus planejou que todas as nações perversas se unam ao anticristo para ir contra Jerusalém. E Deus está facilitando para que isso aconteça. Vai secar uma passagem importante, um rio importante, para que eles possam passar mesmo. Quem é caçador, cuidado com o que eu estou dizendo, é uma pobre ilustração, mas sabe como a gente arma a arapuca para pegar a sua presa, não é? Põe lá a melhor comida, né, tal, porque você quer pegar o passarinho, tá bom? O nosso Deus aqui, ele é soberano, ele está permitindo que o anticristo, tá bom? Que o diabo atue no planeta Terra, ele permitiu isso. E ele diz que ele vai derrotar o inimigo. Ele tem um plano para derrotar o inimigo, né? Isso faz parte do plano de Deus. E ele continua dizendo: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então ele está ilustrando, né, o espírito interior, o desejo interior, aquilo que motiva, né, o anticristo, o falso profeta e a besta. Porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais. Então, no planeta Terra, o diabo e os demônios vão usar pessoas para fazer coisas, cuidado com o que eu vou dizer, milagrosas, para atrair as pessoas para elas, né? E diz aqui: e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Não é de 3, 4 nações, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E agora um parênteses,
Porque agora Deus está falando, Jesus está falando, eis que veio como um ladrão, um aviso. Jesus falando, né? Eis que veio como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E depois fecha o parênteses. Então se ajuntarão no lugar em hebraico que se chama Armagedon. Então, o princípio da interpretação histórica, gramatical, literal, é que isso precisa acontecer. Então, é uma profecia, tá bom? Como qualquer outro texto das Escrituras. Significa o quê? Israel vai ser sitiada porque Zacarias afirma, e agora tem esse texto dizendo que esses espíritos vão, né, liderar ou vão contaminar líderes de todas as nações para atacar Israel. Por quê? Porque todas as nações, nesse contexto, está seguindo quem? Um líder mundial, que a Bíblia chama de anticristo. É isso, literalmente. Zacarias mostra que Deus vai agir sobrenaturalmente em favor de Israel. Agora a gente voltou para o passado, mais longo ainda, né? Zacarias. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá, agora falando sobre Israel, o líder, né? Abrirei os olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Agora eu estou pulando, porque o texto é longo. Versículo 8, naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco entre eles naquele dia será como Davi. Davi foi o maior herói do povo de Israel. Quem lembra as batalhas de Davi, antes ainda dele assumir o reinado, quando ele estava debaixo da liderança de Saul, né? Tem até aquele cântico, né? Saul feriu 1000, Davi feriu 10.000, né? Mostrando Davi como um verdadeiro guerreiro. Ele está dizendo, olha, cada habitante da tribo de Davi, que é de Judá, da casa de Davi, né? Vai ser como Davi. E a casa de Davi será como Deus, falando de poder, como o anjo do Senhor diante deles. Está falando de algo que vai acontecer, mas 550 anos antes de Cristo. Apocalipse, que nós lemos. Então derramou o 7º anjo a sua taça no ar. Saiu grande voz do tabernáculo do lado do trono, dizendo, feito está. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grandes saraivas, com pedra, que pesavam cerca de 1 talento, segundo os que entendem, 35 quilos, por causa do flagelo da chuva de pedras. Os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Entende? Uma ação sobrenatural de Deus no povo de Israel, mas Deus diz também como é que ele vai derrotar esses exércitos. Do mesmo jeito que Deus vai intervir de maneira particular no povo de Israel, dando para eles força, Deus também vai agir contra os planetas. Quando aconteceu isso no planeta Terra? Aconteceu no Egito, um pouquinho, quando foi para libertar o povo de Deus. Bom, se Deus tem poder para fazer aquilo numa região menor, o Egito, por que não tem para fazer isso no planeta Terra todo? Aí eu faço uma pergunta retórica. Nós acreditamos que aquilo que aconteceu no Egito foi literal, ok? O mar se dividiu mesmo. Nós vamos na onda de que, bom,
foi um período de escassez de água, eles pisaram numas pedras lá que, ou nós vamos acreditar que realmente fez uma coluna, e Deus repetiu isso no Rio Jordão, mostrando o poder que Deus tem sobre tudo e sobre todos. Esse é o nosso Deus. Ele age sobrenaturalmente. Né? Então, eu creio que a interpretação literal das Escrituras vai nos ajudar a não cometermos um erro de interpretação. Né? Zacarias diz que Deus destruirá todas as nações que vierem contra Jerusalém. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Apocalipse 16, 19. A grande cidade se dividiu em 3 partes. Falando da Babilônia, tem pessoas que querem identificar a Babilônia hoje, ok? Eu creio que nós não precisamos entrar por esse caminho. Eu creio que é Roma, por vários motivos. A Bíblia mostra que é uma cidade cercada por montanhas, e a gente sabe que tem os Alpes suíços lá, tudo ao redor, né? Ok? Mas ainda é a capital do anticristo. E a gente vai estudar isso de maneira mais detalhada para frente, mostrando que é a queda de todo o império do mal. Ok? Se dividiu em 3 partes. Caíram as cidades das nações, é lógico que ele está falando das principais cidades, das grandes capitais. Lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Existe uma ira que é justa, existe uma ira que é correta, e Deus vai tratar dessa maneira. Quando nós estudarmos um pouco mais, não vai ser muito não, né? Porque senão vai a vida toda aqui, né? Mas alguns flagelos lá das taças de Apocalipse, a gente vai ver, né, isso acontecendo de maneira bem normal, né? De maneira intensa, de maneira clara, o que são essas pragas, ok? Deus eliminará 2/3 da população da terra pelas calamidades. Pelas calamidades. Ainda tem outras coisas que vão acontecer. Olha o que Zacarias diz. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão. Quando aconteceu isso? Na história passada. Ainda não aconteceu. Não é? Mas a 3ª parte dessa parte, restará nela. Farei passar a 3ª parte pelo fogo. Purificarei como se purifica a prata. Provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu o ouvirei, e direi, é meu povo, e ela me dirá, o Senhor é meu Deus. Várias profecias aqui. Profecias de Israel se arrependendo, profecias de povos de outras nações, outrora incrédulos, ao ver essas coisas acontecendo, entendendo o pecado e reconhecendo o Evangelho, Jesus como Salvador. Então haverá salvação nesse período também. Pouquíssima gente, mas haverá, ok? Eles estão descritos todos em Apocalipse, gente. Por exemplo, deixa eu ver se eu só tem a citação. Eu vou ler Apocalipse 6:8. Numa única calamidade, 25% da população vai embora. Apocalipse 6:8 diz, e olhei, eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, eu já li, mas vou repetir, né? E o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre 4ª parte da terra para matar a espada, fome, mortandade e por meio de feras. Um outro flagelo, 1/3 da população vai ser morta, naquele contexto. Apocalipse 9:18. Então, depois disso, sobrou um grupo lá ainda, 1/3 daquele grupo. Diz assim, por meio desses flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíram da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens.
E os homens aqui não é o sexo masculino, não. Os homens aqui é uma expressão grega que é humanidade, né? E o restante ainda tem Apocalipse capítulo 15 até o capítulo 18. Tem mais calamidades lá. Nossa, Pierre, não vai sobrar ninguém, vai sobrar pouca gente. Mas é o que está na Bíblia. Né? E Zacarias profetiza a segunda vinda do Messias. É lógico que para Zacarias é a primeira vinda. Né? Para Zacarias é, né, o Messias vindo. Para Zacarias, isso é, mas a gente sabe, né? O Messias veio e não cumpriu essa parte. Ele cumpriu literalmente a parte de levar os nossos pecados. As nossas enfermidades caíram sobre ele. Mas essa parte não foi cumprida. Então, volta aquela pergunta, né? O que é literal? Bom, para mim tudo é literal. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou o dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande. Metade do monte se partirá para o norte e a outra metade para o sul. E continua, e no versículo 9: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. É muito interessante. Quando nós estudarmos sobre a batalha do Armagedon, a gente vai ver que essa batalha ela tem duas partes. Mais para frente. Uma parte vai acontecer antes do milênio, quando Jerusalém vai ser cercada, vai ser invadida, o povo vai ficar em alvoroço, e aí eles vão entender que Jesus era o Messias, e eles clamam, e o Messias volta naquele momento e vence esse exército comandado pelo anticristo. Essa é a primeira parte da batalha do Armagedon. A segunda parte é depois de 1000 anos, e nós já lemos isso, vocês vão lembrar, quando Satanás vai ser solto e vai reunir de novo. Por quê? Esse texto diz que o Senhor vai reinar sobre toda a terra. E o ser humano é contra a ditadura. A maioria. O ser humano não gosta de ninguém mandando neles. Por isso que foi criada, inclusive, a teoria da evolução. Porque a teoria da evolução elimina Deus. Eu não preciso prestar conta a Deus. Quem disse que o que é certo e errado é o que está na Bíblia? Ele quer eliminar. Então, do mesmo jeito, durante o milênio, né, haverá, todos serão salvos, aí irá produzir, haverá pessoas engravidando, nem todos aqueles que forem nascendo são salvos, serão salvos, né? E todo mundo, apesar de estar vivendo bem, descontentamento faz parte do coração humano. Descontentamento com o quê? Com aquilo que eles gostariam de ter, mas o Senhor de toda a terra proíbe. Então, quando Satanás sair, ele vai convencer, vamos destronar aquele que está no reino há tanto tempo. Está na hora de tirá-lo. Estou falando de um jeito para a gente entender. Né? E é uma segunda parte da batalha do Armagedon, quando isso acontece. E aí, quando, né, tivemos estudando detalhadamente, teve alguns detalhes, mas a batalha acaba assim, ó.
Se vocês tiverem curiosidade, leiam, procurem a Batalha do Armagedon. Vai terminar assim a batalha. Imagine, né, o diabo chama todas as nações, vai todo mundo contra Israel para destronar Jesus, e Jesus só faz assim. E queima tudo. É a última prova do poder de Deus e a punição de pessoas que estavam vivendo bem, tendo do bom e do melhor, mas ainda descontentes porque queriam praticar coisas que a Bíblia proíbe. E se praticar no contexto do milênio é pena de morte. Então a pessoa fica lá restringindo os seus desejos pecaminosos. Chega alguém e diz, olha, eu vou arrumar um jeito de liberar isso daí. Não vou nem fazer comparação com os dias de hoje, porque tem. Tá bom? Mas quem sabe o que está acontecendo no mundo vai entender do que eu estou dizendo. Mas veja bem, Zacarias profetiza isso, e eu vou encerrar com esse texto. Apocalipse afirma o que Zacarias profetizou. Novo Testamento, ano 100, falando do futuro. Jesus voltará, julgará as nações, reinará literalmente sobre todas as nações, e diz, com vara de ferro. Né? De sua boca saiu uma espada afiada com o qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Essa parte é muito importante. Quer dizer, é linha dura mesmo. O que é certo, o que é errado. Entende? Não tem, né? Não tem tribunal superior. Ele é o soberano porque ele é perfeito. Ele sabe de todas as coisas. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e em seu manto e em sua coxa está escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Versículo 20, vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até. Literalmente, vamos interpretar isso como? Ele vai parar de enganar as nações até. Até indica o quê? Por um período de tempo e depois vai voltar. Até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário. Por que é necessário? Porque existe uma profecia. Deus falou que isso vai acontecer. É necessário que Deus prove que Ele é soberano, que Ele controla todos os acontecimentos. É necessário que haja seguidores da mulher, descendente da mulher que é Jesus, e haja seguidor da serpente, que prefere acreditar naquilo que o diabo divulga. Entende? É necessário, ok? Que ele seja solto por um pouco de tempo. Pensem nisso. Eu vou parar agora por causa do tempo, tá bom? Estou tentando mostrar para vocês a harmonia entre o Novo e o Antigo Testamento. Pensem a respeito disso, façam anotações. Vamos ter um período em que eu vou dizer, bom, agora vamos conversar sobre isso. Quem pensa, né, que esses textos não são literais ou quem acha que isso... Eu vou abrir esse tempo, mas eu quero que orem, que vocês pensam, né, consultem, pesquisem a respeito disso, tá bom? Para quê? Para que haja convicção, só isso. Ok? Querido Deus, obrigado por esse tempo. A nossa mente, o nosso coração ainda é manchado pelo pecado. Às vezes, Pai querido, como fazem as pessoas que não te conhecem, ao ver notícias assim, né, coisas tão terríveis sobre o planeta Terra, talvez sejamos tentados, ó Pai querido, a achar que o Senhor pode estar exagerando. E, às vezes, para não correr esse risco, podemos até tentar achar um outro tipo de interpretação, ó Pai, para tentar proteger
a reputação do Senhor. O Senhor não precisa que ninguém proteja a sua reputação. O Senhor é justo, 100% justo, e o pecado é algo terrível, e nós não podemos imaginar o quanto ele é terrível por causa do próprio efeito que o pecado ainda tem na nossa vida. Ó Pai, por isso que nós temos que acreditar na Tua palavra. E a Tua palavra diz que isso é justo, que o Senhor pagou um alto preço para oferecer gratuitamente a salvação e o perdão, que é o sangue do Teu Filho, o sangue do próprio Deus que se fez humano, ó Pai. E rejeitar esse presente, ó Pai, é um pecado tão terrível, que merece isso e também o inferno. Que isso possa encher o coração daqueles que se renderam a Jesus de gratidão e daqueles que ainda não fizeram isso, de um temor, ó Pai querido, um temor suficiente para entenderem que o Senhor está ofertando agora um presente amoroso, ó Pai, que vale a pena ser aceito. Isso só o Senhor pode fazer no coração de cada pessoa. Leva-nos para o nosso lar, em paz e segurança, debaixo da Tua proteção. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. 12:11, eu tenho um pedido para fazer.